O hábito da leitura pode provocar perguntas como: o que você faz quando não está lendo um livro? Quem você é nas horas em que a leitura não tem tempo para você? Neste especial, tentaremos pegar pela palavra razões de se ler de paixão. Um pássaro em voo é o que oferecemos agora. O ser humano dentro da gente se mostra pela leitura de livros que arrebatam. Para muitos, de criança que nasce essa paixão. A leitura para mim hoje é uma ponte sem fim, uma ponte infinita, onde cada pedaço dessa ponte eu descubro uma coisa, eu entro num caminho, consigo sair, entro em outro. Eu gosto de ler, eu acho fundamental ler. Depois do primeiro livro, eu comecei a ler mais e buscar mesmo esse conhecimento, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, assim, principalmente para uma pessoa que vive na periferia. E essa coisa de ler, ela possibilita mostrar um outro lado do ser humano. Não há local nem viver igual ao da leitura. Por onde existe, ou seja, por onde vemos e lemos, a paixão de ler é endereçada a todos. Mas onde mora a leitura? Sabemos que toda biblioteca dá bons frutos. Uma indicação certeira e pronto. Eis o novo leitor. Quando eu estava no terceiro ano, minha professora, ela tinha conhecido a biblioteca e sempre ficava falando pra gente ir, conhecer. E teve um dia que eu decidi ir lá, né? E a partir daí eu fui emprestando os livros e comecei a gostar de ler, criei o hábito da leitura. Aqui nós fazemos essa graduação. Nós temos a parte infantil e junto com ela são os quadrinhos. Depois vem a infanto-juvenil. Depois vem a juvenil e assim vai caminhando para o adulto. Porque nós não podemos afogar uma criança em leituras que não são aptas para o desenvolvimento mental dela. Depois que eu comecei a ler, as minhas notas mudaram na escola, né? Foram melhores e na minha vida também, né? Eu pude conhecer mais coisas, pude aprender mais através da leitura. Eu meio que passei a ter novos olhos, assim, para a leitura, entendeu? Tipo, não ver aquela coisa como uma coisa chata, assim, que é uma obrigação, mas sim ver isso como uma porta mesmo para conhecimento. Lá na biblioteca, além deles passarem certeza para as crianças que estão lá, eles passam para os pais, até porque eles convidam a gente para ir e para ler com eles, né? Para aprender com eles. Quando meu filho começou a participar na biblioteca, eu comecei mais a ler com ele. Eu estou lendo até um livro que é o Pequeno Príncipe, que a pessoa pensa que é até para criança, mas não é só para criança, né? A necessidade de adquirir o conhecimento, de comungar com tudo isso que a humanidade criou, ela faz com que a leitura ela seja exatamente aquele elo que vai fazer o filho de uma empregada doméstica ter a possibilidade, se quiser, de ser um médico, um engenheiro, um arquiteto. Por isso, é fundamental que isso não seja só para mim. É fundamental que seja para todo o grupo ao qual eu faço parte. Ter o mundo aos seus pés. Pela leitura, esta conquista é tão íntima que o mundo se apropria do leitor e o aprimora. Momento em que surpresas podem surgir nas esquinas do dia a dia. Algumas pessoas acharam estranho uma biblioteca na comunidade. Por quê? Porque cada esquina surge um bar aqui. É cultural, né? Aqui na nossa cidade, infelizmente, é cultural isso. Cada esquina surge um bar, um bilharito. E aí, de repente, surge uma biblioteca. Uma biblioteca, algo novo para a comunidade. Será que isso realmente vai conseguir mudar um pouco da nossa, contribuir ou minimizar as questões sociais da nossa comunidade? E a gente tem percebido que sim, a comunidade, a biblioteca tem dado frutos, bons frutos. Conheci um tatu-bola que não era feliz, não tinha um sonho na cachola. Ele não queria ser bola, ele queria ser balão.
A leitura, para mim, é uma grande viagem. Uma viagem que não tem fim. Inicia quando a gente abre o livro. E ela nunca termina, porque a imaginação, ela continua além do livro. Ao contrário do que dizem, a imaginação não tem asas, nem precisa. Voa só de existir. Traz no peito cores e barulhos. É ventilada, tem perfume de espanto. Pode ser uma casa onde as portas só existem na imaginação. O projeto Casa Canto do Rio, ele foi idealizado com esta pequena casa como um canto, né, no rio. E aqui seria um canto no sentido de ser um lugar de cantoria, um lugar de leitura. Não tem porta nem janela fechando, né? Tudo é aberto para todos usarem a sala de leitura, a biblioteca. Esse compromisso das crianças quererem vir a todo mês estão aqui, ao segundo sábado do mês. Desde os pequenininhos que não sabem ler, se você observar, eles ficam puxando as mães para pegar um livro e abrem e ficam imaginando. E eu acho que é essa a riqueza da literatura, porque nós mesmo com 50 anos, 60 anos, a gente também imagina. Um livro aberto, ele é a imaginação. O rei continuava lá contentes, eles iam indo. Olha, todos com perna de pau, todos unidos, nenhum se distanciava, porque todos unidos. É muito gratificante para nós chegar até aqui, para nós que somos mãe, né? Ver os nossos filhos como estão, no caminho que eles estão indo, que é um caminho maravilhoso esse. Então é muito gostoso ver uma criancinha, mesmo não sabendo o que é isso aqui, mas sabe explicar a figura e assim por diante, assim já se vai. A biblioteca é a palavra mais gostosa de se ouvir na boca deles. Abracadabra! Era uma vez um homem chamado Marconi. Um dia, ele inventou o rádio, que se multiplicou feito coelho. Tá aí uma coisa que rádio gosta: orelhas. Abracadabra, mágica brabra, abracadabra, licotelim, mágica brabra, abracadabra, licotelim, Bom dia, amigo pequeno e amigo grandão. A mágica já está no ar pelas ondas do Abracadabra. Para começar, você vai dar... Eu acho que a narrativa oral, ela é a chave para a formação do leitor. Tem uma frase do La Fontaine que eu gosto muito e eu acho que resume isso. Ele diz que se você quiser falar ao coração dos homens, há que se contar histórias em que não faltem animais e muita fantasia. O Abracadabra é um programa da Rádio Cultura que surgiu na década de 90 com esse objetivo de retomar os hábitos de leitura, de incentivar a criança a ler, de estimular a criança a ler bons livros infantis. E é um programa para criança de 0 a 90 anos, né? Isso é importante para formar o leitor. Eu acho que a gente vive numa geração em que não se discute mais a qualidade dos programas infantis. Eu acho que o Abracadabra, ele cumpre esse preenchimento de lacuna, né, para estimular a criança a ouvir música bacana, a ler livros bacanas, a fazer brincadeiras bacanas. Ler é um passe de mágica no circo da vida. Se a leitura finca sua raiz e razão na criança, torna o adulto árvore ou pássaro. Não há mistério nisso. Bonito é ver a magia acontecer. Eu sempre gostei de ver as gravuras dos livros, só que eu não sabia ler. Aí eu fui aprender a ler com 4 ou 5 anos, por aí. E eu me apaixonei. Eu leio em qualquer lugar, eu leio deitada na cama, eu leio sentada ali. Às vezes eu faço uma coisa que eu ponho o travesseiro no chão, eu me cubro com lençol, ligo o ar e começo a ler. Aqui no tapete mesmo, porque eu adoro, em qualquer lugar. Quando eu leio um livro, eu me sinto numa aventura. Porque mesmo que eu esteja sozinha, parece que eu não tô sozinha. Parece que todos os personagens do livro estão junto comigo. É uma paixão. Eu amo de paixão ler. Eu adoro ler. Tu
conheces? Em 1893, no bairro do Jurunas, cidade de Belém, nasceu o escritor e poeta Bruno de Menezes. Entre as obras publicadas pelo poeta, a mais impressionante chama-se Batuque. Bruno expressou em versos os tipos populares afro-brasileiros. Bruno é reconhecidamente um dos iniciadores do modernismo na Amazônia. Quando morreu em 1963, deixou uma obra rica e cheia de referência à cultura popular. Quando escolhemos um livro para ler, assinamos um contrato de vida. Por momentos, abrimos mão da nossa e outras surgem, para estarmos onde quisermos, fazer o que for preciso. A leitura é a voz do possível. Eu gosto muito daquela frase, quem lê viaja. Eu acho que é viajar por lugares incríveis, é alargar o pensamento, é ampliar a imaginação. Eu acho que leitura dá essa amplitude pra gente. Olhar o mundo com uma lente muito maior. Literatura, para mim, ela é sonho. Ela é diferente do nível didático, que ele é impessoal. A literatura nos permite nos posicionar, nos permite chorar, nos permite ser humano na sua totalidade. Leitura é a possibilidade de abertura de conhecimento. Então, eu sempre tive 1000 interrogações, sempre eu tive 1000 curiosidades. E a única possibilidade de você ter respostas é através dos livros. Desde criança fui estimulado, né? Eu aprendi o Braille em apenas um mês. O professor, que também era cego, me dava revistas, livros. Isso foi me entusiasmando a praticar a leitura sempre. Eu, na verdade, nasci cego por conta de uma degeneração da retina. O meu primeiro contato com o meu livro, eu lembro que era quando meu pai lia para mim. Então eu não lia, mas eu já conhecia o que tinha nos livros, né? Que era a leitura que ele fazia para mim antes de dormir. Aí depois eu comecei a ler quadrinhos, tipo Turma da Mônica, uns da Disney e tudo mais. E era bem espontâneo mesmo. Quadrinho é um elemento sem o qual fica meio complicado construir leitores. A leitura, na minha opinião, é essencial para todo mundo, cara. Porque ela é uma forma diferente de pensar, né? Então, quando você lê, você está tendo contato com outras formas de pensamento, outras linhas de raciocínio que dificilmente seriam transmitidas pela fala. Eu acho que a leitura, ela compõe um pouco a personalidade, né? Porque, na final das contas, a leitura ela provoca uma reflexão, né? E você, a partir dali, a sua vivência com outras, enfim, a sua vivência, ela vai ganhando estofo, né, para você refletir sobre as coisas que você vê, as coisas que você percebe. A vida em torno da leitura é serena. As horas dedicadas, como se fossem amigas de muito tempo, tornam o hábito quase sagrado. Onde aconteça a boa leitura, as mãos enlaçam livro e leitor. Num piscar de olhos, ler é de outro mundo. Eu mudei muito meu hábito de ler. Antes eu lia 1 por semana. Hoje eu consigo ler 2. Eu tô, digamos assim, organizando em espaços. Leio um no ônibus, leio um aqui em casa à noite. Quando eu tô com tempo livre na faculdade eu leio um tempo livre. Eu leio, às vezes, amanhecendo, acordo, dou uma lida. Ou antes de dormir também dou uma lida, né? Leio em fila de banco, né, em fila de consultório médico. Eu ando sempre com um livro no carro, porque a gente nunca sabe quando vai se enfrentar, vai estar numa situação de espera. Assim como eu, meu hábito da leitura é desorganizado.
Então, por exemplo, eu nunca leio menos de 2 livros ao mesmo tempo. O livro que me escolhe. Às vezes eu vou na livraria sem muita intenção, assim, sem muito... E a gente sempre descobre alguma coisa, né? Tá... Gosto de romance, gosto de leitura sobre esporte, futebol, gosto de ficar bem antenado. E poesias. Adoro viajar muito na leitura, mergulhar. Eu revisei livros do ciclo do Extremo Norte, da Alcídio Jurandir, Belém do Grão-Pará, Shopping dos Campos de Cachoeira, 3 Casas e um Rio. Foi algo prazeroso, que durou praticamente 2 anos e meio. Eu pude ter o prazer de ler mais de 10.000 páginas em braille e cotejando todos esses livros para que eles pudessem ser acessíveis, né, a toda a população cega de Belém, que frequenta a Biblioteca Arthuviana. A leitura é um rico traçado entre leitor e escritor. Paira no espaço imaterial das memórias. Oferece ao silêncio da escolha, conto, poema ou romance, um outro silêncio, confidente. Rola uma troca. Em todo esse fenômeno, o livro permanece sólido, planetário ante a órbita da leitura e, por que não, nos momentos mais triviais do dia. Olha, eu adoro ler no banheiro. Tá? Então, por exemplo, quando começaram a surgir os primeiros livros eletrônicos, se lia no computador, né? Eram pouquíssimas as pessoas que tinham um leitor para poder fazer uma leitura que não fosse no computador. E o computador não dá para a gente levar para o banheiro, mas um tablet, um Kindle da vida, isso a gente pode levar tranquilamente. A grande vantagem que eu vejo do livro eletrônico é a possibilidade de interação que eu tenho com esse livro. Vou dar um exemplo. Recentemente eu estava lendo um livro de psiquiatria e lá apareceu a palavra Blitz de Londres. E aí apareceu de novo a palavra Blitz de Londres e aquilo começou a me incomodar. Abri o navegador, Google, santo Google, coloquei lá a palavra Blitz de Londres e de imediato apareceu que foi um período de intenso bombardeio por bombas V2 sobre a cidade de Londres e isso causou uma série de problemas do ponto de vista psicológico para a população londrina. Eu leio no computador pela própria falta de grana para comprar livro às vezes ou pela pressa de ter imediatamente aquilo, ou seja, eu posso baixar em 30 minutos um livro. E eu acho que isso é uma coisa boa do tablet, ele consegue disseminar muito mais um livro. Mas, por exemplo, hoje em dia muita gente escreve, muita gente faz livro em casa. Eu conheço pessoas que fazem e, não tem como publicar esses livros. E a internet acaba sendo essa ferramenta, né, cara? O cara pode simplesmente publicar os contos, pode publicar o livro dele lá e tá lá pra galera ler. Eu acho que isso tá certíssimo. O grande problema ainda é a reprodução de livros, né, no sistema Braille, que ainda é muito pequena. Ainda bem que no século XXI surgiram as tecnologias assistivas que foram capazes de proporcionar à pessoa cega a leitura por meio do computador, na informática. E aí nós conseguimos fazer a leitura de livros no computador por meio de sintetizadores de voz. Democratizou, popularizou o acesso à informação. Hoje eu posso compartilhar livros por meio de e-mail, internet, enfim. Hoje a gente consegue difundir melhor entre os cegos a leitura. Eu já cheguei a ter num tablet mais de 1000 livros, tá? E o que é interessante é que eu com 1000 livros dentro do tablet, meu tablet não ficou um único grama mais pesado. Um livro com 50 páginas, quando você imprime em braille, ele dá em média 150, 200 páginas. Então, com o advento da tecnologia assistiva, no século XXI, você pode hoje proporcionar na sua mochila um notebook e pode ter lá dentro de 50.000 livros, todos no formato bloco de notas ou Word, e ler tranquilamente. Claro que a gente não pode descartar o Braille. Um aluno meu da UFPA, na verdade, fui ministrar uma formação em Braille lá, e ele, com um pensador, escreveu isso, né? Me proporcionou, me deu de presente essa frase: embrailize-se e veja o mundo com suas próprias mãos. E é uma frase que eu levo para toda a vida, não só para os meus atendimentos com as crianças cegas, mas também para o adulto que gosta de ler. Acho muito importante você difundir sempre o Braille, porque o Braille é a identidade da pessoa cega. Por isso, embrailize-se e veja o mundo com suas próprias mãos.
mas sempre que possível, quando você pode manusear um livro, ler de forma encantadora com várias ferramentas, é muito bom, é muito bem-vindo. Você tem escolha, você tem cultura. O livro, de papel ou tela líquida, vê uma página virando-se diante dele. É o leitor. Sabemos que o eterno tem limites naturais. A leitura nos liberta deles ao tecer um tempo especial que envolve e permanece. Mais uma razão para dizer que o livro eterniza o homem, sendo imagem e semelhança de seu Criador. Quando o cinema surgiu, disseram que o rádio ia acabar. Quando a TV surgiu, disseram que o rádio ia acabar e ele não acabou. Aí quando a internet surgiu, disseram que o rádio ia acabar e ele migrou para a internet. Eu acho que o livro ainda demora muito por aqui. Eu acho que demora bastante, porque o tátil do livro é muito importante. Eu sou uma pessoa e conheço muita gente que cheira o livro novo, né? Faz aquela abertura e roda as páginas rapidamente para sentir o cheiro do livro novo. Isso o tablet não tem. Não sou contra, eu acho que é importante. Todo e qualquer programa, suporte, plataforma que venha estimular a leitura é bacana. É muito mais do que só pegar e ver letras. Ele tem cheiro, ele tem tato, ele tem visão e às vezes até paladar, viu? Às vezes até paladar. Tem gente que come livro, né? Eu tenho um pouco de ciúme dos meus livros, porque eu tenho muito cuidado, eu não quero que eles desapareçam, se desfaçam. Mas eu não tenho essa coisa assim, se um dia o físico desaparecer, eu vou me apegar ao digital também, porque eu quero ler, eu quero a história, não quero só a matéria. Eu não descarto o livro eletrônico. Eu falo, se vai para alguma viagem, melhor é o digital. Por quê? Porque você não vai levar 500 folhas embaixo do braço, que não vai ser legal, né? Mas você pode levá-lo, mas nunca abra a mão desse outro aqui. Porque esse outro traz também uma simbologia histórica muito, muito, muito antiga. Nós precisamos conviver com essas coisas para que as pessoas tenham oportunidade de não perder de vista que algo que mudou a história da própria humanidade não pode simplesmente ser descartado em todo o seu potencial. Tu conheces? Em 1909, na vila de Ponta de Pedras, Marajó, nasceu o escritor e romancista Dalcídio Jurandir. Em 1940, publicou uma obra-prima da literatura nacional, Chove nos Campos de Cachoeira. O romance nos leva a experimentar o universo de pessoas humildes, seus desejos, paixões e angústias. Com a morte de Dalcídio em 1979, a literatura brasileira perdeu um de seus maiores romancistas. A leitura é o universo de viver ao redor da vida. Acontece dentro do corpo e por sobre o tempo. Jamais se cala ou fala por nós. A leitura é a voz dos olhos. Leitura simplesmente é um medicamento sem contraindicação. Se você está sem sono, pega um livro e vai ler. Se você está se sentindo só, pegue um livro e vai ler. Você quer conhecer o mundo? O livro te leva. Enfim, a leitura é tudo que você quer. Tudo que você procura ter. O livro é insubstituível. Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê, como era o dístico da campanha da editora Civilização Brasileira na década de 70 para aumentar a leitura no Brasil. Continua válido. No espaço de possuir que o lembrar ocupa, obra escrita, uma biblioteca é a escultura do ler. Não importa se pelas paredes, pelo chão, é pela vida afora. O meu pai, Machado Coelho. O nome completo é Inocêncio Machado Coelho, mas mais conhecido por Machado Coelho.
Papai foi um autodidata, sempre gostou de ler. Foi uma pessoa assim, que se dedicou de corpo e alma ao estudo, às leituras. Foi aí que nós aprendemos também a importância da leitura. E praticamente todos os dias meu pai vinha com uma novidade, um livro. Então ele foi formando sua biblioteca e quando nós nos espantamos, era uma das maiores bibliotecas de Belém. A leitura veio e ficou. E hoje, nós todas passamos já passamos aos nossos filhos e agora para os nossos netos. Eu comecei a comprar livros num sebo, o sebo do Dudu, Eduardo Failache. Eu tenho muito livro. Minha vida é comprar livro. Você me acha nas livrarias da cidade procurando coisa nova, né? Hoje em dia, com essa coisa de você poder comprar para ler naquele leitor, né? Também, se você está muito afobado para querer ler aquilo, compra logo pela internet, o eletrônico, né? E vai ler. Embora eu goste muito, eu sou talvez da escola antiga, eu gosto do livro, do cheiro, do manusear aquele objeto, né? Essa biblioteca é minha e do meu marido. Também por extensão dos meus filhos, minhas noras e meus netos. Então eu não sou apenas um leitor, não sou apenas um usuário do livro, mas eu sou um colecionador. Então essa busca da coleção me fez até trocar livros com o Mindlin. Eu fui 3 vezes na casa do Mindlin, do José Mindlin, famoso bibliófilo, uma obra bibliófila do Brasil, um dos maiores do mundo, trocar livro. Benedito Nunes foi um pensador paraense, filósofo, escritor. Deixou uma biblioteca onde cada livro posto é também uma linha de vida escrita, íntima, aos estudiosos e amigos. Conheci Benedito Nunes através da minha esposa, que já trabalhava com ele, né, ajudando ele em algumas pesquisas. Passei a frequentar a casa de Benedito e Maria Silvia Nunes na década de 80. Bené e a Maria Silvia eu já conheço há muitos anos. A biblioteca do Bené expressa exatamente o que o Bené era. Então, assim, o que você percebe ao ver os livros, né, que ele foi acumulando ao longo da vida dele, é que, primeira coisa, o Bené tinha um interesse universal. O Bené, ele tinha paixão pelo livro, mas o livro fazia parte da vida dele. Então, qualquer livro que você pegue nessa biblioteca tem anotações. Uma outra coisa que, assim, chama muita atenção, né, e até às vezes a gente ri um pouco, porque, assim, você encontra várias coisas dentro dos livros do Bené. Qualquer coisa ele fazia de marcador de livro, de página, né? Então, você encontra um guardanapo de papel, com anotação. Você encontra um cartão de crédito que ele nunca desbloqueou. Uma vez até nós encontramos um rótulo de embalagem de leite moça ou de creme de leite, cheio de anotação. Bibliotecas, quando se vê, grandes demais. Por tantos livros ao redor, indispensáveis ou raros, paga-se um alto preço. Quando o valor monetário decanta, vemos o leitor se reescrevendo. Eu tenho todas as primeiras edições do Dalcínio. O Chove, eu tenho 2. Ribanceira, Marajó, Passados Inocentes, Ponte do Galo, Primeira Manhã. Assim, todos eles estão aqui. Eu não me levo muito a sério, com sinceridade. Eu não me levo, não penso que eu chegue a ser um bibliófilo, entende? Eu tenho muito livro. Eu gosto deles, tá entendendo? Eu rarissimamente volto a ler. A leitura para mim é alimento, ponto. Entendendo? Quer dizer, o que você acha aqui é o que me alimenta, eu vou pegando o livro para ler e vou direto. O meu conceito de valor é absolutamente pessoal. Minha biblioteca não tem nenhum valor comercial para mim. Então, eu tenho livro, por exemplo, uma Bíblia de 1647. É o livro mais antigo. Teoricamente, é o livro mais valioso. Mas é preciso ver que a primeira Bíblia impressa pelo Gutenberg é de 1500. Né? Então, já tinha um século que a impressão existia. Qualquer livro que tem aqui, para mim, é valioso. Poucas são as instituições brasileiras que possuem uma biblioteca tão completa no ramo da filosofia, da teologia e das humanidades. Eu estou me referindo a uma coleção de livros que vai dos filósofos pré-socráticos
passando por toda a filosofia oriental, indiana, chinesa, japonesa, com todos os clássicos no ramo da filosofia, passando pela história universal, todos os grandes filósofos no seu original e nas traduções disponíveis em diversas línguas. Enfim, a gente tem aí uma possibilidade aberta para estudos filosóficos, estudos científicos, estudos teológicos, que é enorme. Isso agora está acessível, né, à sociedade, às pessoas que estão interessadas em ter acesso a esse conhecimento. Tem um ciúme absoluto, né? A gente não empresta, o famoso ditado, carro, mulher e livro, né? Então, a gente às vezes até perde, mas eu não empresto. Eu deixo que a pessoa venha aqui e consulte. Eu já doei muitos livros e já fui roubado muitos livros, né? E nas vezes em que eu emprestei, no início eu até emprestava bastante, raramente voltou. Eu costumo dizer para minha mulher que eu precisava comprar mais estantes, né? Ela fica aborrecida comigo. Aí ela diz que eu sou um hóspede da minha biblioteca, entendendo? Que eu não moro, sou hóspede. A paixão de ter, de reconhecer-se em cada palavra escrita, em cada capa, em Capadócia, em Guerra e Paz, em Pessoa, em tantas portas do pensar. Como trancá-las e jogar a chave fora? Eu preferia deixar meus livros para meus filhos, para minha mulher, tá entendendo? Porque acho que eles contêm sabedoria, contêm, acho que muita coisa do que eu sou, né? E acho que, em princípio, deixando para eles, eu penso que eles sim podem dar alguma destinação. Eu não vou deixar testamento, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, esse é o problema dos meus filhos, né? Então, eu não sei o que eles vão fazer com isso aqui. Eu sei que dá muito trabalho, né? Muito trabalho. A biblioteca, no que diz respeito à coleção de livros da área de filosofia, teologia e humanidades, de maneira geral, foi doada para o arcebispado de Belém, por Benedito Nunes. E deixou essa biblioteca em testamento para o arcebispado. Não é um labirinto, mesmo que livros sejam como passos dados. Talvez um portal aberto na infância, um espelho do trabalho, casa grande e paixão. Da biblioteca, só o dono sabe. A minha biblioteca tem a minha alma, tem a minha cara. E acho que isso deve acontecer com todos os que fazem coleção de livros, bibliófilos. Cada um tem sua cara, o seu jeito de ser. A minha biblioteca tem a minha cara. Talvez seja muito desarrumada, né? Mas em algum momento ela acha uma linha para seguir. Uma vez veio um cineasta alemão aqui conversar comigo e eu levei ele lá na biblioteca quando ainda podia entrar. Ele disse: meu amigo, você é um homem da Idade Média. Isso aqui é um mosteiro medieval, gótico. Então não é para se organizar. Essa biblioteca sou eu sou um caos, a biblioteca é um caos, né? Eu leio ao mesmo tempo. Qual é o seu livro de cabeceira? A minha cabeceira é imensa, porque são uns 50 que eu leio ao mesmo tempo. Mas você consegue? Não consigo, mas o livro é a minha libertação. Eu estou entre os meus livros, eu estou entre os meus amigos. Se eu puxar um livro, ele diz alguma coisa da minha vida, não só da vida do livro. Então, eu nunca me preocupei em cadastrar, nunca me preocupei em fazer ficha, submeter meus livros a uma organização racional. Meus livros é a minha extensão. E o diálogo com eles é o meu diálogo mais íntimo e mais proveitoso. São tijolos dentro da alma os livros. Erguem-se e nos protegem. São casas com paredes de vidro, portas de correr. Tu conheces? No ano de 1926, chega a este mundo o poeta Maxi Martins. Em mais de meio século, desbravando as fronteiras da poesia, Maxi publicou mais de 10 obras.
No ano de 2009, a voz de Maxi Martins calou-se. A sua poesia não, que esta segue imortal. Biblioteca é lugar de muitos tamanhos. Vem sempre dentro dos livros. Você pode ler como joga baralho, como joga dominó. Então é uma diversão, é um entretenimento, é uma recreação. Isso existe também. Mas uma pessoa que lê Barbara Cartland, que lê Sabrina, não vai evoluir a partir daí. O livro é lugar onde vive metade desconhecida do leitor, que a boa leitura revela, ilumina. Ou seja, saímos sempre um pouco melhor depois de uma boa leitura. Livros doados, o gesto, o ato, são páginas que se escrevem entre livros, fora das capas. Mistério e tesouro de um lugar que não está no mapa, vive de revelar. O Projeto Livro Solidário começou em 2003 e foi retomado em 2011, já sob a coordenação da imprensa oficial. É um projeto que a natureza dele é essencial, é a solidariedade, né, é o voluntarismo. E isso é o que faz com que o projeto cresça a cada dia, porque ele depende da comunidade, ele depende das pessoas. Se as pessoas não doarem livros, ou pessoas ou instituições, o projeto não existe. Então o objetivo principal dele é implantar espaços de leitura em comunidades, em associações comunitárias, em escolas, instituições privadas, instituições públicas já receberam esses livros, públicas, um exemplo, os hospitais públicos. Nesta semana, nós, inclusive, estamos fazendo várias doações para hospitais públicos de acervos que vão atingir pacientes e acompanhantes de pacientes. E essas implantações desses espaços faz com que a gente consiga estimular cada vez mais a leitura entre crianças e adolescentes, que é nosso principal público. Nosso acervo, no início, tínhamos 10 mil livros aqui, a gente diminuiu para 6 mil. Esses 4 mil, a gente doou alguns para a imprensa oficial da campanha Livro Solidário. Então nós doamos para ele também nos doaram, quer dizer, acabamos fazendo uma parceria, isso é importante. Através dessa parceria com eles, a gente abriu um outro espaço de leitura com esses livros aqui em Coraci. É aí que eu te digo que tem um valor imensurável. Quando ele atinge uma criança e outra, e os pais, e todo mundo começa a ter um interesse maior pela leitura, a gente vê que a leitura ela é e continua e vai continuar sendo fundamental. Como pode um livro bom viver fora da leitura? A liberdade dos livros, escrita por linhas ternas, a soma de viveres vários num doar de muitos modos. Eis um caderno de boas histórias, ao coração. A doação de livro é mesmo corpo a corpo, convidando as pessoas, falando para elas, olha, eu tenho essa linha de leitura, você me dá uns livros para dar? Então, as pessoas, por exemplo, os filhos crescem, dão os livros, e assim vão, às vezes compram livros também, né? E de vez em quando também eu faço campanha, convidando os meus colegas, né, para trazerem livros. Esse projeto certamente não é uma coisa unilateral, ele só existe porque a gente pode contar com pessoas de bons propósitos, de boa vontade, amigos, familiares que doam livro, que doam também espécies de serviços. Aqui a gente já fez algumas palestras. Todos esses serviços são doação, né? São voluntários, são amigos profissionais que doam o seu tempo para vir aqui, como nós doamos o nosso tempo. Na verdade, nós não doamos, nem sentimos doar. Eu acho que é viver com eles isso, né? Eu não me sinto doar, porque é tão bom para mim que eu estou partilhando com eles a maravilha desse projeto, dessa leitura. Muitas vezes, a leitura deixa pegadas que levam à biblioteca de um escritor. O livro, então, Bússola do Viver, descreve caminho de volta, pegada sobre pegada, um novo livro. O professor Benedito Nunes escrevia e lia como se fosse um gesto só. Doou-se nisso. Razão,
quase oração. Eu sou uma pessoa muito livresca. Então, na verdade, eu sou os livros que eu tenho lido. Né? Eu penso, logo existo. Quer dizer, eu leio, logo existo. Benedito Nunes é um personagem que merece, né, ser sempre recordado aqui em nossa cidade, em nossa região. E ao falecer, em 2011, ele deixou uma parte desse acervo dele para a biblioteca do então Centro de Cultura da Arquidiocese de Belém, que hoje faz parte da nascente Faculdade Católica de Belém. São obras que dificilmente a gente encontra nas grandes bibliotecas do nosso país. O professor Benedito, ele fez a doação exatamente nesse espírito de que o livro é algo vivo e que ele tem que ser compartilhado, né? E o Centro de Cultura Cristã, com a sua proposta de criar uma faculdade, né, com curso de filosofia, enfim, acho que ele viu como a melhor forma, né, de que esses livros continuassem sendo compartilhados, que esses livros não fossem morrer, né, que eles continuariam tendo vida. Nós temos a consciência de que esse acervo não pertence apenas aos nossos estudantes. Então, a gente, junto com os amigos do Benedito Nunes, nós temos um projeto para digitalizar uma parte desse acervo e, ao mesmo tempo, colocar à disposição, através da nossa biblioteca, da outra parte desse acervo, para todos os que quiserem usufruir da riqueza deixada para a nossa biblioteca por Benedito Nunes, né? Estamos com esse projeto de dedicar uma sala da nossa biblioteca à figura do Benedito Nunes. Livro tem a capacidade de esperar, quieto no canto dele, sem pressa. Nas entrelinhas dos dias, espera, porque sabe, uma hora alguém o pega e lê. Esse fenômeno une leitores, encaderna-os neste mundo de páginas ao vento. Pensando na importância de uma biblioteca, seja pública ou privada, eu creio que o principal reside no fato de que o livro é um objeto fronteiriço. É um objeto que habita distintos mundos sociais, né? Mas não só habita, porque ele circula por esses mundos, né? Ele transita por esses mundos e ele conecta esses mundos. Então, o livro, e uma coleção de livros, uma biblioteca, é, acima de tudo, um instrumento de sociabilidade. Ela aproxima as pessoas. É difícil a pessoa que compre um livro, que tenha uma biblioteca, que não esteja constantemente ou trocando, ou doando, ou recebendo dicas, ou conversando com seus amigos, ou com conhecidos, ou colegas de trabalho sobre livros. Então, não só o hábito da leitura, mas também o hábito de colecionar livros é um hábito que é eminentemente social. Ele não é apenas um ato solitário, ele é social, ele conecta as pessoas, ele conecta mundos diferentes. Bons livros estão para além do bem e do mal. Ou não seria lúcido lê-los?